Então, agora a segunda parte, as roupas do sumo sacerdote. A irmã poderia ler para nós ali Êxodo 28, versículo 4, fazendo favor? Êxodo 28, 4. Até aqui, né? Até aqui. Então, aqui no versículo 4, ele fala os diversos itens dessa indumentária, né? Que nós vamos ver agora um por um. Então, a gente vai ver que, uma vez que as roupas dos sacerdotes eram para ser, para, como é que dizia lá? Para honra e para. Eu já esqueci como é que era a palavra em português. Mas, enfim, para ser algo bonito, algo apresentável, algo impressionante. E nós vamos ver que a roupa do sumo sacerdote era mais impressionante, muito mais impressionante do que a roupa do sacerdote comum. Então, vamos repetir o que a gente fez antes, o que fizemos antes, de seguir na sequência como que era colocado, né? Você começa sempre pela roupa de baixo, logicamente. Então, a primeira era a roupa íntima, que era a mesma dos sacerdotes normais, era a mesma roupa, quer dizer, isso fala em Êxodo 28, 42, né? Que era para Arão e todos os seus filhos, quer dizer, os sacerdotes, usar aquele bermudão, aquela roupa íntima longa de linho. Aí o segundo era a túnica. Túnica que ela era comprida, que ela era de mangas compridas e ela ia até os pés. A mesma que os sacerdotes comuns usavam, com aquela questão dos xadrezados, né? Que eu digo xadrezado, mas a partir de várias bíblias que eu comparei, eu entendi que é assim, que existiam ali algumas linhas horizontais e verticais, azuis e carmesim e dourado, né? Carmesim é cor de sangue. Então, assim é que era a túnica. Agora começam as coisas interessantes. Aqui é o número 3. A roupa número 3 é o manto. Manto. Tá? O manto era, vamos dizer assim, uma mini túnica, por assim dizer. Era uma roupa menor do que a túnica e ela era azul. Né? Azul. E nas bordas ela tinha aquelas pequenas bolinhas de várias cores e também uns sininhos de ouro. Sininhos de ouro. E ela também, a pessoa que fazia essa roupa, ela tinha que tomar muito cuidado na borda, fazer a borda de um modo diferente, melhor, para que não rasgasse. Era uma característica desse manto que ele tinha ali, principalmente em torno do pescoço, uma borda reforçada para não rasgar. Então, ele era azul e tinha aqueles sininhos de ouro e as bolinhas coloridas embaixo, né? Embaixo na borda. O número 4 é o éfode, que era muito colorido. Tá? Muito colorido. Éfode como é que eu vou dizer?
Sim, o éfode também, ele era também feito daquele mesmo sistema, tecido, mas agora eu estou tentando explicar o formato desse éfode. O formato, quer dizer, ele era como vamos dizer assim, vamos imaginar um pano quadrado, dois panos quadrados e duas tiras de pano. E essas duas tiras emendam esses dois quadrados, quer dizer, ou seja, esse éfode, ele na parte da frente era como se fosse um pano quadrado, na parte das costas era um pano quadrado e as duas partes eram ligadas por duas tiras de pano em cima dos ombros. Né? Conseguiram entender? Ah, é o desenho na Bíblia, né? Pentecostal. Isso. Então, o éfode. O éfode que está desenhado aqui, ele é um pouquinho mais longo do que eu imagino, né? Mas, enfim, lá não diz o comprimento. Ele só diz que a túnica ia até os pés, depois tinha o manto que era mais curto e daí o éfode que era mais curto. Ok. Então, mas em todo caso, o éfode era um pano na frente e um pano atrás, ligado por duas tiras de pano, tá certo? E ele era muito colorido. Só que esse colorido não era bordado, mas era daquele sistema de tecido, né? Na tecelagem, com tecelagem. Com aquelas cores azul, carmesim e fios de ouro, né? Só que era muito mais colorido do que a túnica, né? Tá. Interessante que esse éfode, ele tinha essas duas tiras de pano que iam por cima dos ombros. Bem no meio dessas tiras havia as duas pedras de ônix. Duas pedras de ônix que eram incrustadas em ouro. Quer dizer, embaixo delas tinha uma pecinha de ouro que segurava ela. E essa pecinha de ouro era presa naquela tira de pano, né? Dá para entender. Então essas duas peças de ônix ficavam bem por cima do ombro do sacerdote, dos dois lados. De cada lado uma. E nessas pedras tinha 6 nomes dos filhos de Israel em cada uma. Tá? Em cada uma dessas duas pedras de ônix, em cima dos ombros, tinha 6 nomes dos filhos de Israel. Tá. Eu só estou enfatizando várias vezes para vocês entenderem bem, né? Então essa esse éfode, ele era uma roupa, como é que fala assim? Uma roupa litúrgica. Hoje a gente falaria isso, uma roupa litúrgica. Porque a túnica era algo comum para todos os sacerdotes. O manto, eu entendo assim, que o manto é quase como fosse uma moldura para o éfode, para enfatizar o éfode, né? Para honrar mais o éfode. Mas o éfode é que era a roupa litúrgica. Era a parte mais visível, logicamente, ficava por cima de todas as outras, só ficava embaixo só ficava embaixo eu tenho que ver como é que é em português, do peitoral, né? O peitoral ficava na frente, mas ali o que era mais visível era o éfode. Mais tarde, lá para uns 300 anos depois, não apenas o sumo sacerdote, como também sacerdotes normais começaram a usar esse éfode. A gente vê, por exemplo, o Samuel era uma criança que trabalhava no templo e ele usava um éfode. Quer dizer, é um pouco esquisito, mas vamos dizer assim, no passar do tempo algumas coisas se modificaram um pouco do original.
né? E até mesmo Davi, quando dançou, estava usando um éfode, tá? Estava usando um éfode. Agora eu estou com bastante coceira na língua para falar sobre o éfode que Davi usou quando dançou, porque eu fiz um estudo profundo sobre isso, porque muitos dizem que Davi dançou nu, né? Vocês já ouviram falar isso? Né? Só que é uma afirmação de pessoas que não estudaram esse texto com o mínimo de seriedade. Porque quem fala que Davi dançou nu foi Mical. Ela que falou isso, tá? Mas o que a Bíblia diz? Que Davi estava dançando com todas as suas forças, usando um éfode. Só que o que é um éfode? O éfode é um acessório, tá? Ele não é uma vestimenta. Isso nós temos que distinguir. Tá entendendo a diferença? Acessório é uma coisa. Um acessório pode ser um relógio, é um acessório. Ou uma corrente, né? Ou um broche. São tudo acessórios, tá certo? E o éfode era um acessório que os sacerdotes usavam, mas não era uma vestimenta. Tá entendendo a diferença? Então, quando a Bíblia fala que Davi dançava usando éfode, está dizendo o quê? Que ele tinha esse acessório. Ele tinha um acessório. Quer dizer, se eu falo que o fulano está usando relógio, então com isso eu não estou querendo dizer que ele está nu e apenas tem um relógio. Não, estou querendo dizer que ele está com a sua vestimenta normal, que eu não preciso citar, que é um fato totalmente normal, que todas as pessoas costumam andar vestidas, né? E aí, se eu falo que o fulano está com relógio, significa que ele, além de sua roupa, está com o relógio. E a mesma coisa, a Bíblia fala que Davi estava com éfode, significa que ele tinha sua roupa normal e, além da roupa normal, um éfode, como acessório. Tá certo? Que se Davi estivesse de fato dançando nu, sem roupa nenhuma, então isso seria um escândalo, seria muito absurdo, e a Bíblia iria falar sobre isso, iria dizer, Davi estava dançando nu, lá na parte que fala sobre a festa. Só que lá não fala nada. Na parte que descreve o que Davi fazia, que ele estava comendo com as pessoas e tudo, não fala nada que ele estava nu. Apenas fala que ele estava com um éfode. Agora, quando ele entra para conversar com Mical, Mical está irada, muito, muito irada. Por quê? Porque ela era filha de um rei e foi acostumada a sempre viver do bom e do melhor, sempre dentro do palácio, somente rodeada de pessoas chiques, de pessoas finas, somente com comportamento adestrado, com aquele comportamento palaciano. E Davi faz o quê? Ele vai no meio das pessoas simples, no meio dos pobres, vamos dizer assim, né? Pejorativamente falando, no meio da ralé, e pula, dança e come na mesa com eles. Então Mical achou isso uma ofensa, né? Ela era muito fina para ver o marido dela fazendo isso. Ela se sentia muito importante, ela se sentia melhor que os outros, ela era orgulhosa e vaidosa e se achava algo mais que os outros, e por isso ela se ofendeu de Davi estar lá pulando. E claro que o fato de Davi estar pulando a sua roupa real deixava antever talvez um pouco mais dos seus braços, das suas pernas, do que se ele não estivesse pulando, né? Então Mical, ela faz o quê? Ela pega isso, o fato de que talvez desse para ver ali os antebraços, talvez desse para ver ali a barriga da perna de Davi, ela usa isso e exagera, ela amplia acima do normal e diz, você estava nu, né? Ela fala isso, só que não é verdade, Davi não estava nu.
ela apenas estava com muita raiva e descarregou a raiva em cima de Davi naquele momento. Foi uma briga de casal. Uma briga de casal, e com isso ela exagerou ao ponto de mentir. E porque ela fez uma mentira tão grande, o que acontece? Deus castigou ela, que ela não pôde mais ter filhos. Então Deus não teria castigado ela se ela não tivesse feito algo terrível. Tá certo? E esse algo terrível foi que ela mentiu, que ela falou que ele estava nu. Né? Então a gente vê que ele não estava nu coisa nenhuma. Né? É só porque não afirma que ele estava vestido, mas a gente não precisa ficar afirmando o tempo inteiro que as pessoas estão vestidas. Isso é o óbvio. Né? Então era no caso dele também. A Bíblia não precisava afirmar que eles tinham uma roupa por baixo do éfode, porque o éfode não era uma vestimenta, era apenas um acessório. Então isso torna bem claro, né, que Davi não estava nu, que isso tudo é uma falta de interpretação, não, como é que é? Uma falha de interpretação, uma falha de atenção na hora de ler a Bíblia. Ok? Então aqui nós estudamos sobre o éfode. Só que aquele éfode que se usava no tempo de Samuel e que Davi estava usando, não era esse éfode aqui de Êxodo e Levítico, porque esse éfode de Êxodo e Levítico ele era muito, muito chique, vamos dizer assim, nas nossas palavras simples. Tá? O éfode que Davi usava, que Samuel usava, era bem mais simples. Tá? Bem mais simples. Tá. Então essas cores que o éfode tinha e que também a túnica tinha, eram sempre essas mesmas cores: azul, carmesim e fios de ouro e branco, que era o linho branco. Todas elas tinham um significado simbólico. Então, irmão, a vestimenta para nós tem um significado simbólico que é o nosso modo de agir. Isso significa vestimenta. Então, quando a Bíblia fala que nós vamos subir com vestes brancas, está falando do quê? Da santidade. Né? Está falando disso, do nosso comportamento, porque as vestes é aquilo que as pessoas veem. Então, o que as pessoas veem em nós? O nosso comportamento, a nossa santidade. Então, isso é o símbolo das roupas. E o símbolo das cores é outra que eu vou ver um pouco mais tarde, tá? Mas para o final dessa lição eu vou falar sobre o significado das cores. Agora eu vou falar sobre o cinto. O cinto que era... amarrava toda essa roupa, né? Porque eram roupas muito soltas, muito grandes, e sem cinto ficava difícil da pessoa caminhar, da pessoa fazer qualquer coisa, porque essas roupas balançavam para lá e para cá. Então havia necessidade de usar cinto. Naquela época todo mundo usava cinto, principalmente para trabalhar, porque, claro, quando a pessoa estivesse em casa descansando, então podia tirar o cinto, porque aí ficava mais confortável, as roupas, né, não apertavam. Agora, quando fosse fazer qualquer coisa, caminhar ou trabalhar, precisava colocar o cinto, porque senão a roupa atrapalharia muito. Tá. Então, a gente sabe que também no Novo Testamento o símbolo simboliza o quê? O trabalho. Porque, como eu acabei de falar, sem o cinto não dava para trabalhar. Então, o cinto simboliza o quê? Responsabilidade. Simboliza a prontidão para o serviço. E simboliza também a integridade. Por quê? Que o cinto ele amarra, ou seja, ele torna todas essas diferentes vestes um conjunto. Ele amarra tudo isso. Então, é a integridade espiritual. Simboliza a integridade espiritual.
Isso a gente pode ler. A irmã poderia ler aqui, fazendo um favor, Lucas 12, os versículos 35 e 37. Isso, versículo 35 e 37. Isso, glória a Deus. Então, a gente vê que cinto está falando do quê? Do trabalho. Cinto era necessário para trabalhar. Quer dizer, o Senhor, quando vier, vai o que? Se cingir. Quer dizer, ele vai fazer ainda um serviço, vai prestar um serviço para seus servos. Para isso precisa se cingir. Tá. A gente sabe que Deus trabalha, né? Isso a gente vê em Gênesis capítulo 2, versículo 2. A gente vê isso, né? Deus criou tudo e tudo foi um trabalho. E Deus também descansou do seu trabalho, mas ele trabalhou. E Jesus também trabalha, né? Isso a gente vê no Novo Testamento, Jesus fala, meu Pai trabalha e eu também trabalho. Então Jesus é o nosso sacerdote, nosso sumo sacerdote, e ele tem esse trabalho de ser o nosso sumo sacerdote e um monte de coisas que ele faz, né? Nos proteger, nos alimentar e nos abençoar, responder nossas orações e tanta outra coisa que ele faz. Ele está trabalhando o tempo todo e por isso que também ele espera que nós sejamos semelhantes a ele e nós também trabalhamos. E nós somos sacerdotes e os sacerdotes tinham também o cinto. Então, o cinto é o que? Trabalho, responsabilidade. Ser crente implica nisso, implica em trabalho, responsabilidade e prontidão. Quer dizer, por isso diz, bem-aventurado o servo quando o Senhor chegar, o servo estiver pronto. Ou seja, estiver em prontidão. Significa o cinto amarrado. Esta é a prontidão, estar, né, em posição de trabalho. Aleluia, aleluia. Né? Ser um servo de Deus é um trabalho que nós temos que levar a sério, que que exige esforço e exige responsabilidade. Ok. Agora vamos para o peitoral, né? Quer dizer, o peitoral. Esse peitoral me deu bastante trabalho para entender como é que ele funcionava, porque ele fala também de do Urim e do Tumim, que são as pedras do julgamento, dos santos. Agora eu não sei como é que traduz para o português. Do sorteio, eu vou traduzir assim como está aqui. É o sorteio sagrado. Tá? Sorteio sagrado tem a ver com o quê? Com palavras que Deus falava em condições e situações complicadas. Tá, esse peitoral, ele também era feito de tecido, muito importante isso. Antigamente eu imaginava que esse peitoral ele era uma chapa de ouro, mas ele não é uma chapa de ouro, só que as pedras, as 12 pedras que estão em cima desse peitoral, cada uma delas está escrito o nome de uma das tribos de Israel. Elas estão presas em cima de uma pecinha de ouro, quer dizer, de um engaste. Cada pedra tem um engaste e esse engaste é costurado em cima do tecido, tá certo? Então essa é uma
é uma bolsinha, na verdade. Esse peitoral ele é uma bolsinha, tá? Quadrada, de tecido. Ok. Tá, aí o número 6 é também a mitra do sumo sacerdote. Então, como nós já vimos, a gente não sabe direito como é que era essa tal de mitra, que sabemos que é um pano de linho na cabeça do sacerdote, mas a diferença é que ele tinha um folhetinho de ouro, uma plaquetinha de ouro, um diadema, né? Um diadema quer dizer, temos que cuidar para não confundir aqui diadema, porque diadema se fala em português para aquela meia coroa que as princesas usam na cabeça. Então, vamos dizer, as palavras podem ajudar, mas podem atrapalhar. Quer dizer, é uma espécie de... Essa coisa que o sumo sacerdote tinha, ele usava a mitra, parecida com a dos sacerdotes normais, talvez até mesmo igual, a Bíblia não fala, mas ele tinha uma plaquetinha de ouro na frente, amarrada com um fio azul. Essa plaquetinha de ouro tinha uma frase escrita Santo ao Senhor, que o sumo sacerdote tinha que usar. Tá. Agora o próximo ponto é a fabricação. A fabricação quer dizer somente trabalhadores qualificados pelo Espírito Santo e tinham autorização para fabricar todos esses objetos, toda essa indumentária, toda essa roupa, todas enfim, todos esses acessórios. Somente isso. Quer dizer, isso é um símbolo para dizer que somente as pessoas qualificadas por Deus podem trabalhar para Deus, né? A igreja de Deus, ela é construída por quem? Ela não é construída por força humana, por sabedoria humana, mas é Deus que constrói pelo Espírito Santo, dando às pessoas os dons. E através desses dons é que a igreja é edificada, e não através de planos humanos, não através de... quer dizer, eu digo assim, a gente pode usar ferramentas, pode planejar, deve até mesmo planejar. Jesus ensinou, é importante a gente planejar, só que até mesmo esse planejamento tem que ser orientado pelo Espírito Santo. Quer dizer, Deus tem que colocar em nós o dom de fazer um santo planejamento. Agora, se pessoas humanas, existem pessoas que veem o pastorado numa igreja como uma profissão, um ganha-pão, pessoas que não são inspiradas pelo Espírito Santo de verdade. Quer dizer, eu conheci esse tipo de pessoas lá há 20 anos atrás, no tempo que eu era pastor luterano. Eu conheci esse tipo de pessoas que vão lá, estudam numa faculdade, alguns anos, ganham um diploma e depois são ordenados ao ministério pastoral, mas que não são inspirados pelo Espírito Santo, eles não conhecem o Espírito Santo, eles fazem tudo pela força humana, dentro de regras inventadas por pessoas. Então isso é contra o que Deus ensina. O que Deus está ensinando aqui em Êxodo e Levítico é que somente as pessoas iluminadas pelo Espírito Santo que podiam fazer tudo isso, podiam preparar essas roupas, podiam preparar o trabalho na obra de Deus, as ferramentas necessárias para o trabalho na obra de Deus. Ok. Bom, agora eu quero falar sobre o peitoral, quero falar um pouco mais sobre ele. O sumo sacerdote trazia esse peitoral no peito, né? Como o próprio nome já diz, peitoral no peito. E ele era de tecido e ele era quadrado. E ele era duplo. É bem interessante que Êxodo 18:16 fala isso, que ele era duplo. Então eu fiquei quebrando a cabeça um longo tempo para entender, porque fala sobre dois peitorais diferentes. Tem o peitoral
com as 12 pedras, e tem o peitoral com as 2 pedras, que é o Urim e o Tumim. Então fica falando, uma vez fala desse, outra vez fala daquele, e não fica claro. Então havia um tempo que eu pensava que o peitoral, onde que o Urim e o Tumim ia dentro, era algo separado. Mas depois de estudar muito, eu entendi isso, que era duplo, ou seja, como uma pequena sacola, entendeu? Era um pedaço de pano e ele era dobrado. Então, na parte de cima ficava uma abertura e virava um bolsinho, entendeu? Era um bolso, onde que na frente tinha as 12 pedras. Fala, irmã. Isso, perfeitamente, né? Perfeitamente. A Bíblia fala isso, que esse Urim e o Tumim tinha que estar sobre o coração do sacerdote. Então, onde que estava o coração do sacerdote? Era ali onde estava o peitoral. Então, atrás dessas 12 pedras, no bolsinho estava o Urim e o Tumim. Que ele... Opa, espera aí, acho que está dando... Está cortando um pouco a ligação. Pronto, tinha cortado um pouco, mas ele deu o sinal, então, glória a Deus. Agora vamos passar para... Fala, irmã. Sim, claro, né? Porque esse peitoral ficava bem no meio do peito do sacerdote, né? Amarrado com as correntes de ouro. Pronto, tá escutando lá, irmã? Estou escutando bem. Aqui caiu a ligação, teve Tá, assim. tá certo. Então, pastor, essas 2 pedras eram colocadas atrás das 12, né? Dentro de uma bolsinha, perto do coração. Mas ninguém via essas pedras. O que essas pedras significam, essas 2 pedras? Então, né, eu não sei se a irmã entendeu em que bolsinha que ficava essas 2 pedras. Dentro do peitoral, né? Perto do coração, dentro, do lado de dentro, porque ele era duplo. Isso. Não formava uma sacolinha, né? Uma espécie de sacolinha, esse peitoral. Quer dizer, na frente, as 12 pedras preciosas e atrás, diretamente atrás das 12 pedras preciosas, dentro da parte dupla, estava lá o Urim e o Tumim. Que eu já vou falar sobre isso, tá? Vou agora primeiro falar sobre as 12 pedras, as 12 pedras preciosas, onde cada uma delas tinha o nome de uma das tribos de Israel. Tá? Estava gravada em cima de cada uma dessas pedras preciosas. E elas estavam incrustadas em ouro, num engaste de ouro. Cada uma delas tinha um engaste e esse engaste é costurado em cima. Quer dizer, eu sempre enfatizo para vocês entenderem bem, né? Até porque eu mesmo antigamente pensava de que era diferente, então eu estudei para entender bem. E eram presos no tecido. Hoje em dia é um pouco difícil de a gente determinar exatamente quais eram aquelas pedras, porque
né, a nomenclatura das diversas pedras ela muda um pouco no correr do tempo. Então, também não faz sentido de a gente agora discutir qual era cada tipo de pedra daquelas. O importante é a gente saber que elas eram muito preciosas, muito bonitas, muito caras, e é ali que está a simbologia da coisa, que eram para dizer que cada crente tem muito valor. Isso são os 12 nomes das 12 tribos para dizer o quê? Cada um tem valor perante Deus. Então esse é o símbolo que está ali. Cada um, cada pessoa, cada crente tem valor e Deus lembra de cada um, porque o motivo do sumo sacerdote trazer esse peitoral, como diz ali, é para que fosse lembrado o povo de Israel, cada uma das 12 tribos, ou seja, cada membro, né? Cada membro do povo de Deus fosse lembrado na presença de Deus cada vez que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. E que ele conhece a cada um de nós pessoalmente. Por isso que também Jesus diz lá em João 10, 14, né? Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e sou conhecido por elas. Conheço os meus e sou conhecido por eles. Jesus nos conhece e nós conhecemos Jesus. Quer dizer, isso tem uma simbologia desse peitoral. E também em outros lugares, por exemplo, 2 Timóteo 2,19, fala também a mesma coisa. Deus conhece a cada um de nós, conhece a cada um que pertence ao seu povo. E a gente pode se aprofundar um pouco mais na simbologia, pensando que essas pedras preciosas, toda pedra preciosa, ela é cavada na terra, ela está lá embaixo de algum buraco, embaixo de alguma mina, onde que ela está misturada com um monte de terra suja, e daí ela tem que ser tirada de lá, tem que ser lavada, tem que ser lapidada, né? Então é um símbolo da nossa vida espiritual, que Deus vai e procura nós. Jesus diz, eu vim para buscar e salvar o perdido. Então Jesus busca o perdido, ele busca a nós lá no buraco, lá na mina, lá na lama, nos busca, nos tira de lá, nos lava, né, perdoa nossos pecados, e aí vem o processo de lapidação, quer dizer, ele nos lapida, quer dizer, ele vai nos aperfeiçoando para que nós sejamos muito belos, como pedras preciosas que brilham, né, quando a luz bate nelas. E o que é a luz? A gente sabe que a luz é Jesus. Então, quando a luz bate na pedra preciosa, ela causa ali aquelas reflexões, aqueles brilhos, e assim é com a gente. Esse é o objetivo. Jesus bate em nós e brilha através de nós. Se a gente pegar uma pedra preciosa e guardar dentro de uma gaveta, ela não vai brilhar, somente na luz. Então, sem Jesus, a gente não brilha. É só com Jesus é que a gente brilha. Então, são mensagens simbólicas que estão ali nessa questão dessas pedras preciosas. Aleluia, glória a Deus. Né? Agora, eu vou falar sobre aquele Urim e o Tumim, que são eu digo assim, o sorteio sagrado, eu não sei como falar em português. Uma sorte sagrada, por assim dizer. Ou seja, essas pedras, Urim e Tumim, elas ajudavam em questões complicadas. Quer dizer, quando surgia alguma questão que não estava prevista na lei, a lei previa um monte de coisas, mas não previa tudo. Então, ficava uma situação complicada. E agora, o que vamos fazer? Aí, o sumo sacerdote dizia, tá bom, vamos ver o que dizem o Urim e o Tumim. A palavra Urim significa
luzes, e a palavra tumim significa perfeições. E então o sumo sacerdote, ele dizia, vamos ver se Deus vai responder sim ou não. Então ele, digamos assim, dizia, ó, se eu tirar o urim, então é sim, se eu tirar o tumim, é não. Por isso fala que são as sortes sagradas, né? É um processo semelhante ao que foi usado pelos apóstolos lá no livro de Atos dos Apóstolos. Deixa eu ver se eu encontro aqui o versículo que fala sobre isso. Eu agora não encontrei o versículo, mas vocês devem lembrar daquela situação onde que, como Judas havia, né, traído Jesus e tudo, se suicidado, aí faltava agora um apóstolo, tinha um apóstolo de menos, tinha que completar os 12. Então o que fizeram os apóstolos? Lançaram sortes, está entendendo? Lançaram sortes para saber a vontade de Deus. Entenderam isso? Então era exatamente isso que o sumo sacerdote fazia em situações complicadas para saber o que era a vontade de Deus. Ele lançava sortes, quer dizer, ele tirava ali, enfiava a mão lá dentro e pegava urim ou tumim para saber o que Deus estava orientando naquele momento. Então é para isso que servia esse urim e tumim. Aleluia. Aleluia. A gente, vamos dizer assim, não deve abusar desse tipo de coisa, né? E a Bíblia não orienta nesse sentido, mas os apóstolos fizeram isso num momento complicado, né? Num momento complicado, porque havia 2 candidatos e somente um poderia ser escolhido, e eles pensaram, o que vamos fazer agora? Vamos escolher nós, pela razão humana, ou vamos deixar o Espírito Santo escolher? E por isso que lançaram sortes, né, como um modo de deixar o Espírito Santo escolher. Mas vamos com cuidado, não vamos inventar agora aqui um sistema de loteria cristã para orientar as pessoas. Tá. Era lançado, né, sortes com essas duas pedras para ver o que o Senhor estava falando no momento. Hoje não. Hoje eu acredito que temos o Espírito Santo, ele que seria agora simbolicamente o urim e o tumim. Ele que fala, né? Exatamente. No momento difícil, eu creio que é ele que dá essa direção. Não precisa mais disso aí. Isso aí já a surpresa ficou para trás. Com certeza. Hoje nós temos vários métodos para buscar a vontade de Deus. Isso é um outro estudo que eu já fiz nesse curso há vários trimestres atrás. Então, é um estudo, vamos dizer assim, onde que a gente vai se dedicar um dia, né, 1 hora, ou seja, uma lição, somente analisando isso. Como que Deus revela a vontade dele para nós hoje. Então, dá para colocar água na boca de vocês, né, para uma outra lição. Como saber a vontade de Deus hoje. Agora, terminando a nossa lição, eu quero falar mais 2 coisas. A primeira é sobre os novos convertidos. O que são os novos convertidos? Interessante que a Bíblia fala que também os filhos dos sacerdotes. Veja, os filhos dos sacerdotes, porque havia o sumo sacerdote, havia os sacerdotes e havia os filhos dos sacerdotes. Né? É uma terceira categoria. Então, os filhos dos sacerdotes são quem? São os novos convertidos. Tá certo? E também estes tinham a indumentária deles, que era o quê? Que eram aquelas roupas íntimas compridas, que era a túnica e era o cinto. E estas 3 peças de roupa, elas simbolizam o quê?
em primeiro lugar, a humildade, tá? Humildade, ou seja, é cobrir a nudez, a humildade. Quer dizer que o novo convertido, ele necessita da humildade para se converter e para buscar a Deus. O ponto número 2, que é o comportamento, a ação, que tem que ser do jeito que o reino de Deus, que glorifica o reino de Deus, ou seja, que corresponde a um crente. Isso que é simbolizado pela túnica. Tá? E o número 3, que é o trabalho para o Senhor na igreja. Isso que é simbolizado pelo cinto. Então, também os novos convertidos precisam dessas coisas, ou seja, crescer no comportamento santificado e trabalhar, ou seja, se dispor a trabalhar na obra de Deus. Não é porque alguém é novo convertido que a gente fala para ele, não, você agora é novo convertido, você fica no teu canto, você não sabe nada, você não aprendeu nada. Né? Não. Mesmo um novo convertido, ele tem que estar disposto. Não quer dizer que ele vai ter que trabalhar, mas ele pelo menos estar disposto a ajudar aonde for possível. Glória a Deus. São tudo ensinamentos simbólicos que a gente tira dali, né? Então, a roupa do sacerdote marcava o sacerdote, marcava no sentido assim de que era um símbolo da autoridade sacerdotal dele e seria uma vergonha se o sacerdote não utilizasse essa roupa, quer dizer, porque essa roupa era necessária para ele fazer o trabalho dele. Ou, pior ainda, pior se ele chegasse para fazer o trabalho dele e essa roupa estivesse suja, estivesse rasgada, estivesse defeituosa, coisas desse tipo. Se estivesse faltando alguma parte, seria uma vergonha, né? E a mesma coisa se um crente hoje quer trabalhar para Deus e a vida dele está defeituosa, se a vida dele está suja, ou seja, não está em santidade, né? Então está suja, com falhas, cometendo falhas ou cometendo algumas coisas não ordenadas por Deus. Então, isto é uma vergonha, né? É uma vergonha. Quer dizer, por exemplo, aqui na Alemanha a gente vê pessoas que se auto-apresentam como crentes, bebendo uma bebida alcoólica ali, quer dizer, não se embriagando, mas fazendo uso ali de uma bebida alcoólica. Então isso é uma vergonha. Por quê? Porque Deus proibiu os sacerdotes utilizar bebida alcoólica. E como a gente vê que nós somos os sacerdotes, então isso se aplica a nós, né? Então, pessoas que trabalham para Deus não podem fazer isso. Então, é uma vergonha se um sacerdote aparece ali com as suas roupas não corretas. E isso simboliza o quê? Que um crente tem que ter o comportamento adequado a um sacerdote, que nós somos os sacerdotes. Glória a Deus. Então tá bom, irmãs. Aqui eu termino a minha lição de hoje, que é sobre o sacerdócio e as vestes sacerdotais. Amém?